Persona em Foco está sempre trazendo grandes nomes das artes cênicas do nosso país. O nosso convidado de hoje é um artista consagrado nos palcos e nas telas, Edson Celulari. Para conduzir a entrevista, contamos com o professor Paulo Neves, uma testemunha presencial dos primeiros passos do Celulari no teatro. A gente se conhece desde 74. Ele foi meu aluno no cursinho e, sendo aluno do cursinho, eu havia montado uma oficina e ele quis fazer parte dessa oficina. E aí, basicamente, fizemos o Errário Manueste juntos, que é a primeira peça dele. Tá? Eu acho que isso é legal como marca do início de carreira. Eu acho isso importante. Outro colega dos tempos de escola do nosso convidado também está conosco. É o ator e diretor teatral Hélio Cícero. A gente se conheceu foi na prova da EAD. Quando eu estava lá me preparando para, assim, na EAD, numa das salas, né, para entrar, fazer o teste, né, todo mundo apavorado. Ele também entra na mesma sala, né, já com uma meia na cabeça, né, e por acaso a gente estava fazendo parte da mesma peça do Guarnieri, o Gimba. Então, a partir dali, a gente se conheceu, né, eu assisti a prova dele, ele assistiu a minha, e depois nós passamos um ano, né, tendo um contato mais de colega de escola, mas também fazendo algumas coisas fora de sala de aula, né. Foi esse o primeiro contato. Paulo Neves, Hélio Cícero, muito obrigado pela presença de vocês. Agradeço também a honra de ter aqui no nosso programa o Edson Celulari. Hélio, você começa? É um prazer estar aqui, Edson. Muito obrigado. Vamos começar. Fala um pouco da sua infância no interior. Né? Eu acho que... Como é que era a sua família? Você era garoto de rua, brincava? Como é que era? Hélio Cícero, essa figura que eu conheci na EAD, na Escola de Arte Dramática, aqui da USP, em São Paulo. Querido parceiro, que fizemos o exame para ingressar na escola no mesmo dia. Ele vindo de Santos e eu de Bauru. Gimba do Guarnieri. E você fez uma preta velha, Fazia não? Né? Uma velha macumbeira, uma coisa assim. Não é isso? Era uma Gabriela. Uma Gabriela. Na época a piada era boa. Mas eu morei no interior, em Bauru, nasci em Bauru, mas eu nasci na zona rural de Bauru. Eu morei até os meus 13, 14 anos nessa zona rural. E estudávamos, a partir dos 7 anos, na cidade, íamos de caminhão nesse transporte. E a minha relação com arte, assim, começou um tempo depois. Mas a memória que eu tenho da minha infância é das melhores. Eu fui uma criança com muitos privilégios de poder usufruir da natureza, de conviver com os meus 3 outros irmãos, né? Éramos 2 homens e 2 mulheres, brincando em laranjeiras, e entre mangueiras, e milharal, enfim, cafezal. E comendo muito bem, cafezal também, lá em Bauru. Então... Família italiana. Família italiana, todo domingo com macarrão à mesa. Macarrão. Meu pai é funcionário público, minha mãe não trabalhava no início, cuidava dos 4. E depois, quando nós, um pouco mais velhos, a minha mãe começou a trabalhar, porque a fome aumentou da turma. E então ela foi trabalhar como inspetora de alunos numa escola na cidade. E meu pai, para ajudar também no mês da família, nessa coisa toda da despesa,
ele arrendou um espaço na escola e abriu uma cantina. E nós tomávamos conta da cantina. Eu comia mais do que tomava conta, na verdade. Era coxinha, pastelzinho e refrigerante, aquela coisa toda, bala, e já fazia concurso da bala. Foi ali também que eu comecei a fazer programa de rádio, em gravadora, a inventar umas histórias, me despertando para alguma coisa de contar histórias. Tinha um teatro dentro dessa escola? Tinha. A cantina, ela era um dos camarins. Você vê, tinha pouquíssima atividade, eles transformaram um camarim em cantina. Então, para entrar na cantina, eu tinha que passar pela plateia do teatro, pelo palco e entrar na cantina. Então, quando tinha um intervalo, tinha movimento, mas quando tinha a aula, estava todo mundo dentro das salas, eu não tinha movimento. Então, eu fechava e ia para o palco e começava a imitar cantores e tudo mais. Foi aí que despertou o teatro, Edson? Olha, eu acho que indiretamente sim, Paulo. Mas quando teve um espetáculo do Paulo Altran, foi em Bauru, não foi em Bauru, foi em Jaú, e o outro do Valmor Chagas, e eu fui assistir, eu fiquei encantado. O Paulo fazia uma comédia inglesa, Dr. Knock, uma peça com uma rigidez assim, e ele fazia muito bem, e o Valmor falava poesias, ele sozinho, de jeans, uma camisa branca aberta, descalço, com uma garrafa d'água no fundo do palco. Então ele falava poesia, pegava água, tomava um gole e continuava. Pessoas que falavam o texto com uma maestria, eu fiquei encantado com aquilo. Também me despertou. E você sabe, testemunha, quando já fazendo um curso preparatório para a universidade, um certo professor disse assim, o pessoal do teatro vai se encontrar amanhã às 3h, não sei aonde. Esse professor era Paulo Neves. Paulo Neves. Paulo Neves. E aí ele perguntou, quem é a turma do teatro? Eu, pá! E não era da turma do teatro, mas eu não sei porquê, alguma coisa me fez levantar essa mão. Eu levantei, fui para lá e nunca mais parei. Foi através do Paulo Neves que eu comecei. Ele que despertou essa já vontade que já estava existindo. Eu acho que foi somando tudo e ali... E aí teve a reação do teu pai, qual foi? Eu comecei a fazer escondido, porque meu pai queria que todos os filhos tivessem um diploma sério. Exatamente. Sério, médico, um doutor, né, um DR no nome. Engenheiro. Ou odontologia, que tem ainda uma grande escola de odontologia lá em Bauru. No primeiro espetáculo que ele fez comigo, a presença dele no palco era genial. Era uma coisa... aquele negócio do toque. Você olha, você fala, opa, é muito bom. E aí o seu Edno ficou mais ou menos... Convencido, mais ou menos. E aí eu tinha que decidir. Eu já estava com 17 para 18, eu tinha que escolher a universidade. Até que eu escrevi um texto. Péssimo. Escrevi um texto, um monólogo. Eu dirigi e atuei. Era um mendigo em dia de Natal, passando fome e pedindo coisas. Era eu pedindo a chance de poder fazer a escola de teatro. Aí convidei meu pai. Aí eu lá me emocionando, fazendo o personagem e tal, de olho no meu pai, e fazia o personagem de olho no meu pai, até que acabou. Meu pai emocionado. Era um homem muito duro, muito simples e muito duro, assim, nas suas ideias, determinações. Ele falou, meu filho, você tem jeito para isso. Tem escola disso? Eu falei, tem. Aonde? Na IAD, a IAD da USP. Da USP? Da USP. E dá tempo ainda de você se inscrever? Eu falei, eu já me inscrevi. Então se você passar, você pode fazer a escola. Para mim foi um momento de grande emoção. Aí o seu pai se convenceu. Ele se convenceu e foi, até quando ele foi vivo, assim, torcedor, fanático e dividia comigo, queria saber como é que estava sendo o projeto, sempre interessado. Muito bom. Edson, nós temos alguns depoimentos que a gente recolheu para mostrar para você. O primeiro deles é de alguém lá de Bauru também, dessa mesma época que o Paulo Neves está falando aí. Olha só. Eu conheci o Edson há 44 anos atrás. Foi em 1975, 76, quando nós participávamos de um grupo de teatro formado por essa figura ímpar que é o Paulo Neves.
Ele conseguiu agregar 20 ou 30 garotos, nós tínhamos 17, 18 anos, para algo estimulante numa cidade do interior como Bauru. Eram os anos finais, a década final da ditadura, em que a sociedade começava a fermentar de ideias, de grupos de teatro, iniciativas culturais e mobilizações democráticas. O Edson foi uma figura central nisso, com o seu talento, com o seu empenho e a enorme capacidade de trabalho que fazem dele um grande ator e uma figura importante na cultura brasileira. Ah, que querido! Que querido! Poxa, o Maringoni, ele não era ator no grupo, ele fez o cartaz, não é? É um grande artista gráfico, né? E você se lembra do cartaz, da primeira peça que nós fizemos? Errare Humanum Est. Cartaz é genial. A gente começou já pedindo desculpa, porque se errar não tem importância, né? Começamos bem. Quando eu voltei para Bauru com teatro, isso sempre acontece, mas na sua cidade, um pouco mais. A pessoa, depois do espetáculo, chegar para você, te espera, né, na saída e fala assim, você se lembra de mim? Aí você fala, ajuda, dá uma ajuda. Não acredito que você não esteja lembrando de mim. E aí fica aquela situação, porque ele fala assim, não, mas da escola, lembra do ginásio, do primário? Eu falei, é mesmo. Você tem que dizer que lembra. É claro, eu lembrei de alguns, mas todos que tinham feito comigo o teatro, eu lembrava. Porque eu acho que o teatro tem isso, que aproxima de uma forma, porque você estudar aquela coisa, né, é seu amigo, quer dizer, alguns se tornam amigos mesmo, mas os grupos maiores. Mas no teatro você tem um tipo de troca, que você se aproxima mais, você se aprofunda mais naquela pessoa, e aí se torna inesquecível, digamos assim. Como é que foi a EAD? Porque é uma coisa muito importante no Brasil, a EAD. Tá? Ela é importante. Então, como é que foi a EAD? Um jovem que sai de Bauru, faz uma peça de teatro e entra já na EAD, você falou junto com o Hélio, como é que foi esse impacto? Eu vindo, imagina, 17, 18 anos, entrando numa escola. O Hélio também, que veio do interior de Santos, mas que é mais próximo de São Paulo. É um bando de malucos, né? Tinha gente de todo tipo. Do estado inteiro. Mas a gente também, generosamente, vai se adaptando, vai se encontrando, vamos fazendo um grupo mais para cá, outro para lá, e com tolerância. A gente se entendia muito bem, era um grupo muito rico, né? E eu me lembro que em uma época, ainda nos resquícios da ditadura e tudo mais, começaram a acontecer muitas greves. Sim. Muitas greves. Então, eu tinha que estudar à noite e trabalhar durante o dia. Então, eu chegava do trabalho, não tem aula hoje. Como não tem aula? Não, tem uma assembleia não sei aonde. Então, a gente ia para a assembleia. Até que a gente percebeu que estávamos perdendo quase que um semestre, assim, no primeiro ano. E resolvemos fazer um ciclo de leituras de peças proibidas. E foi aí que nós tivemos a ideia de convidar profissionais já da área, diretores principalmente, porque assim, a universidade é um espaço neutro, não há censura. Então nós poderíamos fazer a leitura das peças proibidas lá. E assim fizemos Rasga Coração, fizemos texto do Guarnieri, que eu não me lembro agora qual, fizemos Chico Buarque, Roda Viva, e convidamos Miriam Muniz. Eu acabei fazendo o Manguari Pistolão, que era o personagem da história. E foi feito um filme agora, né? Isso. Edson, você teve vários colegas, claro, lá na EAD. Nós conseguimos depoimento de mais 2 desse período que você estava lá na Escola de Arte Dramática. Bom, eu conheci o Edson Celulari na Escola de Arte Dramática da USP. E eu me lembro direitinho, aquele corredor comprido, e o Edson entrando, um homem lindo, alto, de olho verde. Ele usava sempre um macacão jeans. Mal sabia ele quando ele ficava lindo com aquele macacão jeans. É muito bom relembrar a EAD falando de vocês. Porque foi muito interessante, é muito marcante para mim o dia que eu cheguei na EAD para fazer o nosso teste. E o dia que eu cheguei, você estava fazendo o seu teste. E fiquei totalmente muito preocupado. Virei para a Lília e falei, Lília, eu vou embora. Se todos tiverem o nível deste cara, eu não entro nessa escola.
Bom, mas deu tudo certo. Eu entrei, você entrou e foi muito prazeroso. A gente se tornou bons amigos, você frequentava a minha casa, a gente estudava junto, fazíamos aula de dicção da Milene Pacheco, lembra? Aí eu trabalhava na época e o salário que eu ganhava, né? Mas a minha casa da USP era muito, muito, muito perto. Dava para ir de táxi assim, 10 minutos eu chegava. Então o que eu fazia? Eu separava um dinheirinho, pelo menos para uns dias de táxi, né? E nos outros dias eu tinha que ir de ônibus. E nesses dias que eu ia de ônibus, eu encontrava com ele. E quando ele me via, muito gentilmente, ele levantava da cadeira, fazia eu sentar, eu segurava os livros dele e a gente foi conversando. E foi criando uma bela amizade. Você é uma pessoa muito respeitosa, isso me faz te ter como um amigo até hoje. Você está sempre presente na minha vida e na minha carreira. Grande abraço. Você é um bom pai, bom marido, bom profissional, enfim, tudo que uma mulher deseja, né? E eu tenho muito orgulho de ser sua amiga. Ah, querida! Agora, isso que ela contou aconteceu, porque a gente se encontrava sempre. E eu torci para que ela não fosse, porque eu estava cansado chegando do trabalho, porque se ela viesse naquele ônibus, eu já tinha feito a primeira vez, a segunda eu tinha que fazer sempre. Então eu cedia para ela, uma querida parceira, uma atriz incrível, uma querida colega e amiga. E o Rossi, um profissional que não seguiu como ator, porque o curso era para atores, mas que se tornou um artista plástico incrível, né, para teatro, aderecista, dos mais importantes do país. Parabéns. Nesse período da EAD, né, época de ditadura militar, você, como muitos de nós, né, eu também, você foi fichado pelo DOPS, Departamento de Ordem Social e Pública, né, o temido DOPS. Você chegou a ser preso? O que na real você aprontou? A gente conseguiu fugir. Não, eu era corretor de imóveis. O Walter, colega nosso, o pai dele tinha uma corretora de imóveis. Me arranjou um emprego. Eu saía do trabalho, ia para a USP e um dia, enfim, um desses dias, era greve. Estavam todos na PUC, numa assembleia, enfim. E eu fui para lá então. Quando eu cheguei de pasta, de corretor de imóveis e tudo mais, junto comigo chegou a polícia. Então, éramos centenas, milhares de pessoas e eu estava no fundo. Então, o primeiro a receber um chute no bumbum fui eu. Pá! E todos nós corremos para dentro da PUC. E lá tem aquelas escadas assim que vai subindo, todo mundo subindo. E ficamos cercados. E foram presos naquela noite mais de 1000 pessoas, 1000 estudantes. E quando nós saímos, era bonito porque tinham políticos e tinha o bispo para ver se não estava tendo agressão e tudo mais. Alguns apanharam escondido assim lá dentro e tal. Aí entramos em ônibus enfileirados, fomos ali para o quartel da Tiradentes e fomos fichados, na verdade, fotografados e tudo mais. E dispensados, porque não tinha lugar para tanta gente também, 1000 e tantos. Foi um susto que todos nós recebemos. Foi o meu momento mais político e ativo dentro do movimento do regime militar. Gente, nós temos um intervalinho agora, é bem rápido. Nós voltamos na sequência com o Persona em Foco de hoje. Segundo bloco do Persona em Foco, estão conosco hoje 2 atores que são também professores e diretores de teatro, e eles aqui estão conduzindo o bate-papo com Edson Celulari. Edson, você começou na TV Tupi. Você veio na EAD, TV Tupi, no mesmo momento. Isso. Na verdade, profissionalmente, eu comecei em cinema. Ah, tá. Com um filme do Djalma Limões de Batista, chamado Asa Branca, Um Sonho Brasileiro. O Raul Cortez soube que eu estava fazendo essa leitura do Rasga Coração e eles iam fazer no sindicato.
E aí me chamaram para fazer um outro papel que o Raul ia fazer. E numa dessas leituras, o Raul falou, escuta, o Abujamra está precisando de um ator novo, vai lá falar com o Abujamra na TV Tupi. Esse detalhe é importante. A questão do convívio com a Abujamra. Como é que foi? O Abujamra. Aí cheguei lá, falei, olha, eu tenho está marcado um encontro com o seu Abujamra. Pois é, mas hoje ele não vai poder, ele está cheio de reunião. E quando ele vai poder? Ah, não sei. E quando eu volto? Não sei. Aí voltei um outro dia, também não. Bom, no terceiro dia, hoje ele vai receber o senhor. Aí o senhor sobe aqui e tal, fui pelo corredor. Aí quando eu olhei, a porta estava aberta, eu bati na porta, com licença. Eu sou o Edson, ele estava junto com outras pessoas, profissionais. Aí, mostra os dentes, rapaz. Falei, como? Mostra os dentes. Do jeito Abujamra de ser. Eu falei, como mostrar os dentes? Quem mostra os dentes são os cavalos. Eu não sou cavalo, eu sou um ator. Eu pensei que essa televisão fosse séria e saí no corredor, afora, indo embora. Ele, rapaz, espera aí. Foi me buscar no corredor. Estou brincando com você, o papel é seu. Você já ganhou, pela sua reação, o personagem. E foi assim que eu conheci o Abujamra, me pedindo para mostrar os dentes. Muito bom, hein? Essa relação é muito boa. Edson, salário mínimo TV Tupi, 1978 isso, hein? Duas atrizes dessa novela também fizeram questão de mandar um depoimento para você. Olha só. Meu amigo, que prazer poder mandar esse alô para você. Uma lembrança de quando você estreou em televisão. Salário mínimo, nos anos 78, 79, por aí. Nós trabalhamos juntos nessa novela, você começando, um rapaz bonito, talentoso. E nós vislumbrávamos em você um sucesso muito grande. Tínhamos certeza que você seria uma das figuras importantes da televisão brasileira. E assim foi, não é, meu amigo? Um momento mágico nas nossas vidas, não é, Edson? Jovens atores de teatro, fazendo teste para televisão. A primeira novela das nossas vidas. E passamos. Batíamos muito o texto antes. Você sempre incansável e comprometido com o nosso ofício. E o Edson, sempre muito disciplinado, dedicado, cuidadoso, gentil e generoso, sempre. Meus parabéns pela sua trajetória, o meu desejo de que o sucesso continue sempre, que você tenha muita saúde, muita alegria e que nós possamos estar sempre nos encontrando pelos corredores da televisão e, quem sabe, participando de um mesmo trabalho juntos. Abraço, amigo querido. Sucesso. Parabéns, meu querido. Saúde sempre. Que querido. Nossa. É para emocionar, meu Deus do céu, Nicete Bruno, Cristina Santos. Essa novela é um detalhe curioso da minha carreira. Eu comecei fazendo pequenos papéis. Eu não sei como é que eles conseguiram essa imagem, porque poucas vezes eu falei durante a novela, quase não tinha fala. E isso, eu acho que para mim foi muito bom começar devagar, porque a televisão, ela tem uma possibilidade de te instalar como vitrine no país inteiro de uma forma imediata e que se torna também até perigoso. E muita gente se perdeu nisso porque te coloca popular. Você sai do estúdio, vai para a rua, se tiver no ar a novela, todo mundo já faz uma festa com você. Você já é lindo, você já é o melhor, você já não tem defeito. Se você acreditar nisso, você está perdido, você não faz uma carreira. Aí a Nicete me convidou para fazer um espetáculo com ela, generosa, ela e o Paulo. Eu comecei a ensaiar, o Abujamra dirigindo, me chamaram no Rio de Janeiro, a Tupi tinha fechado. Aí foi quando, isso foi em 79, eu falei com o Abujamra, eu resolvo aqui, vá seguir a sua vida no Rio de Janeiro, e lá fui eu para o Rio e fui fazer. É importante, eu acho que para todos nós. Como foi essa passagem da Tupi para a Globo?
Na Globo com Marina, quando começou tudo. Foi Marina, a primeira novela. Em janeiro de 1980, eu me mudei para lá e comecei a gravar, né? A TV Tupi, que eu vivi, já não tinha o seu auge, né? Estava em decadência. Então, ir para uma emissora do Rio, que era a TV Globo, que já estava no seu auge, crescendo, foi muito bom, porque era Val Rossano, já tinha um outro ritmo de trabalho, e autores, e aí eu comecei a emendar trabalhos, a fazer, e aí não parei mais. Fedra, do Rossini, a tragédia grega, né, dirigida pelo Augusto Boal, fundador do Arena, ao lado da dama maravilhosa Fernanda Montenegro. Como é que foi para você? Assim, os primeiros, né, foi um dos primeiros trabalhos profissionais de teatro, né? Foi, assim, teve uma importância, um peso. Era a história grega, passada porque era do Rossini, o refinamento todo francês, dirigido pelo Boal, né? Augusto Boal, e com aquele elenco, Cássia Kiss, e tinha Wanda Cosmos, e tinha, enfim, um grande elenco. Jonas Mello fazia o pai. E foi ali que eu tive o prazer e o privilégio de conviver com um casal que faz parte da história do teatro brasileiro, Fernanda e Fernando Torres e Fernanda Montenegro, como atores, produtores, gente de teatro, fazendo, né, ali. Eu pude conviver e aprender com eles. E foi uma experiência incrível, incrível. Eu tinha acabado de fazer, quando eles me chamaram, a Ópera do Malandro, do Rui Guerra, um filme baseado na obra do Chico Buarque. E quando eles me chamaram, eu digo, olha, eu tenho só uma questão. Durante a temporada que vocês estão me apresentando, vai ter o Festival de Cannes, e o filme foi convidado. Então, eu precisaria estar fora do projeto teatral durante 15 dias. Aí a Fernanda disse, não tem problema, nós vamos ensaiar uma pessoa. Bom, a peça estreou, foi maravilhosa, uma temporada linda. No meio, chegou o momento de Cannes e Fernanda me chamou e falou assim, Edson, nós não conseguimos ensaiar o substituto. O Fernando tinha saído do espetáculo, o marido da Fernanda, por uma questão de saúde, e estava numa situação assim difícil a produção. E ela falou assim, se nós pararmos 15 dias o espetáculo, nós vamos parar a temporada. Aí eu fui para casa e voltei e disse assim, Fernanda, vamos continuar a temporada. Eu não vou para Cannes. E não me arrependo. Foi uma decisão, foi assim uma retribuição daquilo que eu tinha aprendido com eles. O valor do teatro, o valor do compromisso que você tem, que um homem de teatro deve ter com aqueles metros de madeira ali. E Fernanda sempre toca nesse assunto quando me encontra. Você da Câmara, Fernanda, já foi ótimo, foi tudo certo, o filme foi bem em Cannes, sobreviveu o filme, eu sobrevivi e a peça sobreviveu, que foi o mais importante. Edson, Jaqueline Lohans fazia parte desse elenco também. Jaqueline Lohans na segunda etapa é verdade, substituindo. E ela mandou um depoimento relembrando algumas coisas que aconteceram nesse período aí, olha só, hein? Querido Edson, sabe qual foi a primeira imagem que me veio à mente quando me pediram para relembrar os tempos em que trabalhamos juntos na famosa montagem de Fedra? Foi o nosso grupo viajando no seu carro, dirigido por você, naturalmente. A gente viajando pelo interior do estado de São Paulo, entre várias cidades. Foram momentos deliciosos vividos juntos. E uma outra lembrança que eu acho divertida, que também veio rápido, assim, foi de o voo rasante dos morcegos no Teatro José de Alencar, em Fortaleza, que atravessavam o palco, assim, e nós ficávamos apavoradas, Fernanda e eu, e você fazia caras muito sérias, muito reprovadoras, e você dizia, mas que bobagem, os morcegos é que têm medo de vocês. Assim. Então, isso são lembranças ótimas, maravilhosas, que eu devo a você, Edson. Um beijo enorme, obrigada. Tchau.
Jaqueline Laurence, uma atriz incrível. Trabalhamos também em televisão. E essa temporada de Fedra, não só essas histórias e outras tantas que nós vivemos juntas pelo Nordeste, eram morcegos em Fortaleza, tinham mosquitos não sei aonde, ratos não sei o barato. Mas isso faz parte da história do teatro, não fomos a primeira companhia, nem seremos a última a conviver com isso. E nós aprendíamos a conviver com os morcegos. E vamos em frente. Edson, você fez Fedra, Calígula, El Cid, Hamlet, só clássico. Você gosta... Dom Juan também, Dom Juan do Molière. Também, exatamente. Você tem atração especial por clássicos? Sabe que, na verdade, eu fiz uma carreira bastante grande, não sei se maior, talvez sim, numericamente, na televisão, né? E a televisão você exercita um tipo de dramaturgia. Sim. É um produto popular para milhões de pessoas. Hoje são quase 100 milhões de pessoas que assistem um produto de novela, né? de TV popular. E eu fui aprendendo com pessoas de teatro que o teatro era o berço, que o teatro era uma escola. E sempre acreditei nisso e continuo acreditando. Então, para mim, quando eu descobri que no Brasil você não poderia ficar esperando um produtor, porque ele não existe, um intermediário que te convide um ator para fazer... Você quer fazer tal peça? Isso não existe no Brasil, nunca existiu. E ouvindo Paulo, ouvindo Fernanda, eles falam, você tem que se autoproduzir. Então, eu comecei a me autoproduzir. E aí era a oportunidade de exercitar o espaço do teatro, onde o ator tem um espaço bastante nobre, né, no palco. Ele é dono daquilo mais do que na televisão, mais do que no cinema. Então, falei, eu tenho que fazer bons textos, eu tenho que fazer desafios, eu tenho que fazer coisas que sejam, de alguma maneira, importantes no contexto de raciocínio, de reflexão. E aí eu ia para os clássicos, porque esses são... E eu fiz também o Hamlet, onde eu fazia o Laertes, aqui, numa montagem em São Paulo. Fiz, como produtor e ator, o Dom Juan, do Molière, com o Cacá Carvalho, que foi uma experiência incrível também. E o Racine, né, o Fedra do Racine. E fiz outros clássicos modernos também, mais modernos, como o Beckett, O Fim do Jogo, também com o Cacá Carvalho. E são desafios, e o desafio te tira daquele conforto e te joga, te lança. Bom, falando em desafio, não foram só os clássicos, né? Você também se envolveu com Hairspray, um musical, fazendo uma mulher. Uma senhora, olha o respeito. Uma senhora foi muito difícil gorda, com 120 quilos. Mudar de sexo. Você fez pesquisa? Fiz pesquisa. Você sabe que foi uma experiência incrível. É muito difícil fazer musical. Como é difícil, porque eu não tenho a técnica, eu não canto, eu não danço. E então eu tinha que dançar um pouco e cantar um pouco. Travestido de mulher, uma senhora com 120 quilos, era uma prótese que eu carregava de 15 quilos. Eu que já não dançava, tendo que fazer algum movimento com 15 quilos a mais, era muito mais difícil. Mas hoje no Brasil é muito bacana se ver isso, né? Hoje tem um elenco formado, equipes formadas para esse tipo de produto que são de altíssimo nível, não perdemos nada para os ingleses, para os americanos. Pessoas que dançam, que cantam, que representam especificamente para musical. Às vezes melhor do que Às vezes melhor do que os originais, e é verdade. Mas foi uma experiência, eu tenho recebido convites assim, não sei se eu gostaria de ter uma segunda experiência musical, e eu deixo para esses tantos talentosos atores e atrizes fazerem o que tem que fazer, porque fazem tão bem, né? Muito bem, intervalinho, voltamos já já com o Persona em Foco de hoje. Continuando o Persona em Foco de hoje, nós temos aqui o Paulo Neves e o Hélio Cícero conduzindo o bate-papo com Edson Celulari. O cinema para você, o Asa Branca
Foi o primeiro. Sim. Tá? O outro detalhe importante, eu assisti, impactou demais. Como é que foi essa mutação de televisão para o cinema? O Asa Branca me abriu o cinema, foi a possibilidade de conhecer como linguagem. É fascinante, né? Eu desde pequenininho ia a cinema, aquela tela gigante na sua frente, a história, você querendo ser os personagens, porque a televisão é proporcionalmente, né, aquela coisa que você está ali na sua casa. O cinema, você vai dividir um espaço escuro com outras pessoas, é uma experiência coletiva. E uma história contada lá naquela luz projetada na grande tela. E aquilo me fascinava, mas o lado de cá é trabalhoso. Como é que se faz, né? Esse salto de você, numa cena ali, sendo registrado por uma câmera, e depois como é que resulta aquilo? Porque é muito diferente. Às vezes, o ator é tão delicado, a Ingrid Bergman conta histórias assim, que às vezes ela contracenando com Gary Cooper, ela disse assim, mas ele está igual como ele estava tomando café comigo há pouco. E aí, quando ela ia assistir o Copião, né, que é a parte filmada, revelada, né, ainda no 35, ela percebia que ele era tão sensível que fazia as diferenças e o desenho do personagem só para a câmera. Ela, a atriz, contracenando com ele, não percebia. O cinema tem essa mágica, né? Então, a possibilidade de conhecer com o Djalma, que é um diretor apaixonado também pelo cinema, entregue, e também com muita opinião, um cinema autoral, foi, acho que, a melhor maneira que eu poderia iniciar uma carreira. O Inocência está na lista dos 100 melhores filmes brasileiros, né? Ele é um filme de época. É muita diferença fazer um filme de época e um filme atual? A literatura sempre é um compromisso, né? Você fazer, seja no teatro, fazer um personagem que existiu, né? Eu fiz, por exemplo, em algum momento numa série, o Titilo Matarazzo. Eu fui pesquisar, eu estava sabendo mais do que a própria família do Matarazzo, do Titilo, sobre ele, mas até que tem um momento que o ator tem que se libertar do compromisso literário, do compromisso daquela figura histórica e fazer a visão dele. É essa que interessa, né? Porque senão você vai ficar só um papagaio tentando imitar aquela pessoa e você nunca vai chegar, né? Porque a pessoa, só ela poderá ser ela. Então, Inocência foi bacana. Foi quando eu conheci a Fernandinha Torres, que eu conheci primeiro do que a mãe, e era o primeiro trabalho dela profissional, menor de idade, e o Fernando ainda acompanhava a Fernandinha nas filmagens. Olha só. Inocência, baseado no livro do Visconde Toné. Né? Exato. Olha só quem mandou um depoimento para você sobre esse trabalho, hein? Conheci o Edson Celulari na preparação do Inocência. Já conhecia ele de filme, né? Ele já tinha feito Asa Branca e já tinha feito teatro, eu tinha visto. Mas a minha escolha não podia ter sido mais acertada, porque eu encontrei ali um cúmplice na criação do Cirino, o personagem, devotado, uma pessoa extremamente rica de observação, de cuidadoso com aquilo que está fazendo. O primeiro dia de filmagem dele foi exatamente o dia da morte do personagem. E ele veio me falar, Walter, eu nunca andei como esse personagem, não sei como é que ele é ainda. Não vivi ele, como é que eu vou morrer? Então, nós fizemos 5 versões diferentes. Por um problema de locação, a gente teve que fazer aquela cena ali, naquele momento, assim, para a gente sair de Barra de São João, que era o lugar onde a gente estava filmando o início do filme. Inocência! Gosto dele. Acho um ótimo ator. Uma pessoa séria e inspirado. Muito inspirado. Walter Lima Júnior, né? Aquela geração do cinema carioca. E é fascinante. Gente de cinema tem uma coisa curiosa. Você senta para tomar um café, eles te contam uma história.
uma história, parece que já dentro de um roteiro, já com as viradas nos momentos certos, com suspense e já com um final eletrizante. E eu tive mais oportunidade de conhecer cineastas lá no Rio, né, onde eu vivo há muito tempo, e é muito curioso, mas isso é um mal de gente de cinema, saber contar histórias. E o Walter é um grande contador de história, e foi uma experiência de cumplicidade incrível também. O teu filme mais recente, que é Teu Mundo Não Cabe nos Meus Olhos, é um pizzaiolo, né, que é cego, depois ele volta a enxergar, não é isso? E como é que foi esse personagem? Acho que, nossa, é dificílimo. Maravilhoso, hein? É um filme que tem essa coisa de um cego, né? Fazer um cego. Eu nunca tinha convivido muito com cegos e tal, e eu fui trabalhar convivendo. Fiquei dias convivendo nas casas de várias pessoas cegas. E é um ofício bacana o nosso, né? É um ofício maravilhoso, porque te permite viver coisas que você, se você não estivesse no ofício, não viveria. Viver um cego, por exemplo, foi uma oportunidade de perceber os sentidos de uma outra maneira, entender, né, o mundo de uma outra forma, sobre um outro ponto de vista também. É um filme lindo, é um filme muito sensível do Paulo Nascimento, eu gosto muito também. Edson, é claro que nós fomos buscar um depoimento do diretor desse filme, o Teu Mundo Não Cabe nos Meus Olhos, o Paulo Nascimento. Seu Edson, aqui é o seu Paulo, que a gente se chama assim, então as pessoas não vão entender nada porque que nós estamos chamando disso, mas a gente sabe que é o seu Edson e o seu Paulo. E eu queria dizer para o senhor o quanto eu lhe admiro a cada dia mais, porque os amigos a gente descobre na hora do aperto, na hora ruim, e nós passamos por várias nesses últimos tempos, meu amigo, né? E a gente conseguiu cada vez mais manter nossos laços e temos essa coisa muito forte que é do trabalho junto. É impressão minha ou eu tô sentindo o perfume de uma garota belíssima, filha de um pai mais bonito ainda? A minha bengala me leva para onde eu quiser. Eu admiro muito a curiosidade que o senhor tem. Essa curiosidade infantil, juvenil, mesmo com seus 60 anos, com carinha de 59, mas o senhor eu acho isso muito legal, de querer dirigir agora, de estar estudando, de nunca se acomodar. Isso é uma das coisas que eu sempre admirei. E dizer que dirigir o senhor agora, depois do que o senhor fizer o primeiro filme, vai ser mais difícil, porque o senhor já dava muito palpite quando estava atuando. Já aparecia queria ser quase um co-diretor, imagina depois de dirigir, como é que vai ser? Mas eu estou preparado psicologicamente, seu Edson, não tem problema. Vou lhe ajudar no que puder no Atlântico Pacífico, o seu filme, que vai ser atuando e dirigindo, que já não é fácil, já falei, mas o senhor vai encarar essa, que além de curioso, ter essa curiosidade, ainda é corajoso, então vá em frente, siga sempre assim, nunca deixe de ser desse jeito e vamos enfrentar todas que vierem, porque vale a pena. Grande abraço, meu amigo. O Paulo, é o meu terceiro projeto com o Paulo e é um querido amigo. E essa experiência do filme do cego foi maravilhosa, Teu Mundo Não Cabe nos Meus Olhos. Temos tantos outros projetos. Ele está com medo de que eu dê mais palpites ainda. Não, eu vou ser, quando for ator, serei só ator, seu Paulo, não se preocupe. Vamos continuar gaúcho, né? Eu sou meio gaúcho, minha mãe é gaúcha, então nós temos muitas coisas em comum, inclusive o fato de gostar de um churrasco. Tá, seu Paulo? Até já, até já. Ok, temos agora o último intervalo do programa de hoje, mas voltamos já já com o Persona em Foco. Último bloco do Persona em Foco, nós temos aqui o Paulo Neves e o Hélio Cícero, e eles aqui estão conduzindo a conversa com Edson Celulari. Edson, você participou das duas versões da Guerra do Sexo. Sim. Qual foi a diferença, como é que foi esse relacionamento da primeira com a segunda montagem, com a segunda novela? A primeira versão eu fazia um personagem que tinha um espaço pequeno, né? Mas também muito divertido. A minha parceria com o Silvio de Abreu. Teve uma época que eu era o ator que mais tinha feito novelas do Silvio, 6 ou 7 novelas. E ele me chamou para fazer a segunda versão também.
e um personagem maior, em que na primeira versão foi representado pelo Tarcísio Meira, um personagem de maior responsabilidade. E eu acho que é uma novela que ficou na história da televisão brasileira, a primeira versão, né? Além de ter aquela dupla incrível no elenco, a Dona Fernanda e o Paulo Altran, teve também a liberdade, né? A permissão de misturar o pastelão, né? Com a alta comédia, com a comédia de costumes e isso tudo numa novela, e tudo muito bem amarrado, num período em que a plateia se ligou direto. É que também as novelas, é engraçado, se alguém perguntar como foi a história da novela tal, eu não vou lembrar. Como é que você lembra aquela cena que você falava? Não lembro, porque parece que em televisão a memória ela tem que ser bastante imediata, porque se você grava um texto como no teatro, parece que vai faltar espaço no HD, sabe? É verdade. Então você decora para hoje, e amanhã você esquece, porque vai entrar um novo texto, e um novo texto, um novo texto. Então, eu quando fui fazer a segunda versão, já não me lembrava mais da primeira. Então, para mim, foi como se fosse uma novela nova. E foi uma linda experiência e um grande sucesso também. Muito bom. Edson, o depoimento que vem agora é de uma atriz que esteve em uma dessas guerras do sexo e também em outros trabalhos com você. Edson, querido, sempre me perguntam quando sabem que nós somos colegas e que já trabalhamos juntos. Aliás, a primeira vez como sua namorada e depois como sua mãe. Veja você como você ficou bem nessa trajetória, hein, Edson? Ô, mamãe, não é para ficar desse jeito. A senhora sabe que essa viagem é uma ótima oportunidade profissional para mim. Eu não quero tecnologia. O que me interessa a tecnologia, Felipe? Eu não quero falar com você na tela de um computador. Mas sempre me perguntam assim, ele é bonito mesmo? Ele é tão elegante? E o que eu respondo é assim, ele é bonito, ele é elegante, mas não porque ele se veste bem. É porque ele é uma pessoa extremamente bacana, legal. É por isso que passa. Por que eu uso o termo bacana? Porque eu acho que o termo bacana agora ele ficou muito vulgarizado. Mas como ele cabe em você? Porque você é bacana, no melhor sentido da palavra. Bom colega, bom pai, elegante, bom companheiro, que eu sei, né? Eu sei. E bom caráter, bom ator. Então, Edson, como você é bacana. Querida! Ah, Irene. Caramba, muito obrigado, querida. Bacana é você, uma das maiores atrizes do nosso país. Trabalhamos umas 2 ou 3 vezes em televisão. A primeira como namorados, em algum momento da história. Depois ela foi a minha mãe. Foi divertida essa mudança. E eu quero ter a oportunidade de trabalhar com você em teatro também. Não fuja. E uma querida, né? É uma pessoa bacana, é você, Irene. Você. Ô, Edson, você passou por um grave problema de saúde há poucos anos, né? Assim, o que essa experiência mudou na tua vida? Mudou alguma coisa? Muda, né? Um susto, um câncer inesperado, assim, você acha que você tem saúde e, de repente, você fala assim, é uma doença muito, muito, muito grave que você pode estar próximo da sua finitude. Essa é a notícia. Quando você recebe, você está com câncer, você fala, perdi meu pai com câncer, já fazia, na época, alguns anos, e eu tive medo dos meus filhos, né? Quer dizer, e aí, como será a vida deles e como será a minha mulher, como será a minha mãe, minha irmã, né? E isso levou algumas horas até o momento em que Karen, minha mulher, me levou para o hospital específico, porque o perfil de câncer que eu tinha já tinha um histórico de alguns colegas, inclusive o Giannichini, que já tinha tido. E aí, até aquele momento, foi assustador. E no momento em que a médica falou assim, vamos fazer os exames, eu até agora não sei o que você tem,
Aí fiz os exames e descobri que era um tipo de câncer. Eu falei, e o que significa isso? Significa que é um câncer conhecido, ótimo, e que tem um protocolo pronto para você realizar um tratamento. Quando você quer começar? Eu fiquei feliz. Agora. E assim foi. E que quando eu me percebi bom, curado, eu falei, agora ninguém me aguenta. Agora você se prepare que vai voltar um Edson ainda com mais vontade de fazer, de viver e de interferir. E, enfim, e é assim que eu estou. Eu me sinto muito mais preparado, muito mais disposto, com muito mais disposição para o trabalho, que é aquilo que me interessa, que é o meu ofício. Edson, essa colocação tua eu acho maravilhosa, esse ato de vencer a doença. Eu acho maravilha. São 40 anos de profissão, meu amigo. 40 anos. Quer dizer, o currículo bate. Fica mais fácil ou os desafios são maiores daqui para frente? Olha, eu tenho 61 anos de idade. Cada ano que passa eu sinto que eu posso mais. Beleza. Sem me importar com a avaliação externa. Sim. Né? Você vai perdendo certas vergonhas, você vai se permitindo errar. Errar, faz de novo, levanta, todo mundo cai, levanta de novo, faz. E uma das decisões que eu tomei foi de voltar para a escola, para essa coisa de ser diretor. Então, eu com 59 anos, eu fui para a escola de novo. Depois de sei lá quanto tempo, sentei numa cadeira, uma carteira, né, de estudante, e fui fazer curso de cinema, e aí voltei. E agora, né, em julho, eu fui com a minha filha, que ela queria ter uma experiência de verão, num curso de cinema, e eu fui levá-la, porque ela tem 16 anos, e eu me inscrevi também e fiz o mesmo curso, Beleza. Só que em turma diferente, então era pai e filha indo para a mesma escola aprender cinema. Legal. Foi emocionante. Na última novela, né, O Tempo Não Para, você fez um personagem que, de repente, ele despertava, né, no futuro, né? O Tempo Não Para foi uma novela muito feliz, né? Não é um tema tão original assim, mas de uma inteligência do autor de perceber que o público de televisão, que acompanha teledramaturgia, telenovela, estava distante de alguns valores básicos de família e tal, e ele instalou justamente esta família do século XIX no século XXI para acontecer esse confronto de valores, né? Foi uma grande alegria fazer essa novela, foi muito bom. Edson, o último depoimento que nós temos para lhe mostrar é justamente sobre esse trabalho. O Tempo Não Para. Oi, meu querido. Muito feliz de poder deixar aqui o meu carinho e, mais uma vez, o reconhecimento. Você é uma artista de primeira linha nesses, acho que quase 40 anos já, né, meu querido, de trabalho disciplinado, de inspiração, de superação, de autoprovocação. E eu acho que esse nosso último encontro foi uma grande festa. O Tempo Não Para foi uma grande festa, porque nós nos encontramos jamais amadurecidos, todos os nossos personagens pregressos foram tecendo uma linda, linda, linda história de afeto e fraternidade em cena, e a gente dessa vez se divertiu como nunca. O Edson é um ator excepcional, um profissional brilhante, além de tudo, um ser humano maravilhoso. Eu tive a sorte, o privilégio de trabalhar com o Edson em O Tempo Não Para, que foi minha última novela. Falar do Edson para mim é um privilégio, mais do que um privilégio, é um prazer pessoal. Eu falo como fã, como companheiro de trabalho, e é um ser humano brilhante. Então, até a próxima. Até já, já. Que bacana, né? Mário Teixeira, olha só, ele é pequenininho, ele é jovem, é uma das primeiras novelas que ele, acho que é talvez a primeira que ele escreveu sozinho, e fez questão de escrever sozinho, não deixava os colaboradores entrarem até o capítulo 70, sei lá qual, e de muito futuro, de muito talento. Foi um prazer, Mário, também te conhecer e ter dividido esse trabalho com você. Muito obrigado pela oportunidade.
E Cristiane Torlone, você é um exemplo para todos nós de como cidadã, como mulher, como artista. E nos divertimos muito, sim, nesse último encontro. Foi uma diversão, era uma festa constante e eu quero a próxima também, o próximo encontro. Até já. Beijo para você. Edson, vários depoimentos mencionaram isso. Você é um artista curioso, obstinado, estudioso. Para as novas gerações que estão estudando, que querem entrar no meio artístico, querem seguir a carreira no teatro, no cinema, na televisão, que breve recado você poderia deixar para eles? Acho que é um ofício muito difícil e maravilhoso. Só vale a pena você encarar esse ofício por paixão. Tem que ter uma história de amor, porque se não tiver, vai ficar superficial. E se ficar superficial, não vai te levar muito além. Então, se você percebe que tem isso em você como paixão, como um fogo que arde em você de verdade, vá em frente. Se você sente o fogo, vá em frente. Se não, mude e tenha coragem de mudar de uma forma digna e vá fazer outra coisa. A gente é sempre mais forte no coletivo, né? E estar antenado com os fatos que estão acontecendo ao seu redor. É obrigação do artista, né? Ele tem que perceber, do ser humano, eu acho, mas do artista mais, porque ele vai para cima de um palco e vai contar uma história. Ele tem que saber o que está acontecendo com as pessoas ao redor. Então, o que me interessa sempre, a cada dia, é o outro. É para esse outro que eu faço o que eu faço. Então, é nele que eu tenho que colher o meu material de trabalho.